Muito bem, vamos lá, mais uma aula fantástica aí para nos ajudar a obter o nosso resultado que a gente tanto deseja, coisas que a gente pode aplicar aí em várias áreas da nossa vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Fontes, já uso essa nutrição há 12 anos, consegui emagrecer 20 quilos, hoje estou no resultado de ganho de massa magra, voltando à minha rotina, vou falar um pouquinho sobre isso hoje, como é bom voltar àquela rotina que a gente se acostuma a fazer, encantado com o resultado, com a evolução, porque o mais importante na nossa vida é estar evoluindo sempre, é estar se melhorando sempre, e é isso que a gente consegue fazer aqui, né? Tá sempre evoluindo. Não importa se é de pouquinho em pouquinho, o importante é a gente estar avançando. E o que é que a gente vai falar hoje, né? Para a gente ter resultado na nossa vida, galera, a gente tem que entender que nós somos seres de afetos e que existem diversas áreas aí na nossa vida, né? Tem muita terminologia em coach que fala sobre roda da vida, subpersonalidades. Não importa como você aprendeu isso, o fato é que para a gente ter uma saúde integral, para a nossa vida ser balanceada, a nossa vida ser equilibrada, a gente tem que dar atenção a cada uma dessas áreas. Em algumas outras literaturas você tem outros nomes, inclusive até outras áreas, mas essas aqui são as principais, que é o nosso aspecto físico, o nosso aspecto profissional, o nosso aspecto espiritual, social e mental. E quando eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio em todas as áreas, o que significa? Que não adianta nada eu estar super bem sucedido profissionalmente, mas vivendo doente, com meu físico detonado, sem energia, sem disposição, porque o que é que vai acabar? Essa área física vai acabar contaminando essa área profissional uma hora ou outra. Então eu tenho que manter a vida em equilíbrio, todas as áreas equilibradas, para que eu consiga ter os resultados que eu quero, para que eu consiga resolver o que Anthony Robbins chama de conflitos internos. O que é conflito interno? É quando você sabe muito o que você quer, você está muito focado em algum resultado, em qualquer uma dessas áreas, tá? Poxa, Fabrício, eu quero agora me dedicar muito à minha igreja, eu quero fazer um trabalho voluntário na minha igreja por mais tempo, e eu preciso me dedicar muito a isso aí. E aí você sabe que você precisa fazer isso, você quer fazer isso, você tem estratégia para fazer isso, mas você começa até a fazer essa atividade lá na sua área espiritual, mas alguma coisa te puxa para trás. E aí você vai perdendo aquela motivação e aquilo que era para durar 6 meses, 3 meses, um ano até para você fazer aquilo com entusiasmo, você não consegue fazer isso por mais de um mês, porque você tem conflitos internos, ou seja, outras áreas da sua vida estão lhe chamando a atenção, porque sua vida não está em plenitude, não está em equilíbrio, e por mais que você tenha uma meta bem bacana aí para realizar em qualquer área, você fica um pouco travado. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas o conselho que eu lhe dou é você faz aí no seu caderno, tira uma foto aí do seu celular dessa roda da vida aí e presta atenção se isso não realmente acontece na sua vida, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida também, coloca aí no chat que eu vou sabendo o que é que está se passando com cada um de vocês aí. Beleza? Todo mundo ouvindo direitinho? Faz assim que eu não perguntei? Ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o tema da aula de hoje, mentalidade. Galera, essa aula acontece toda quarta, às 9 horas até às 9h30, é super rápida. O tema principal é mentalidade, mas de vez em quando a gente fala também sobre nutrição, sobre as outras áreas para que a gente consiga ter essa saúde integral que eu tanto falei aqui. Agora, por que a gente cita tanto a mentalidade? Porque muitas vezes ela é a chave para você conseguir energia, motivação, para conquistar todas as outras aí, para que você consiga uma elevação em todas as áreas de sua vida. Beleza? Vamos lá. Atitudes de sucesso. Hoje vai ser o tema da aula de hoje. Vamos falar de 5 conceitos aí que nos levam a ter sucesso, que nos levam a ter resultados.
É óbvio que a maior parte de vocês está aqui para ouvir falar um pouco sobre como ter resultado na sua parte física, ou seja, como reduzir peso, ou como ficar mais fit, ou como reduzir seu percentual de gordura e ter essa meta aí mais voltada para a área física, a área da saúde. Mas isso aqui se aplica, galera, a todas as áreas, tá? Isso aqui você pode aplicar no seu profissional, no seu espiritual, no seu social, não importa. O sucesso são diretrizes de comportamento. Como assim diretrizes de comportamento? São coisas que a gente tem que fazer e que, se a gente faz, a gente consegue em qualquer área. Não há um mistério. Tanto que é interessante que, quando você consegue ter resultado em alguma coisa na sua vida, se você aplicar o mesmo conceito em outras áreas, você consegue ter resultados muito similares. Problema é quando você não tem a visão clara do que você quer. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim: o sucesso é algo relativo, para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra, mas muitas vezes no dito popular a gente confunde sucesso com resultado financeiro. E aí alguém às vezes fala assim: Fabrício, eu conheço uma pessoa extremamente bem-sucedida, ganha muito dinheiro, mas é uma pessoa obesa, já teve infarto, tem 3 pontes de safena. E aí eu falo para ela: você está confundindo. A pessoa tem sucesso na área financeira, não significa que a vida dela por completo é sucesso. É uma área ali que ela foi bem-sucedida, mas ela não aplicou os mesmos conceitos que levou ela a ser um sucesso profissional, ou seja, ela tem uma parte financeira bem resolvida. Ela não aplicou as outras áreas da vida dela, e as outras áreas da vida dela vai sofrer a consequência do fracasso, vamos dizer assim, né? O fracasso nada mais é, galera, do que uma condição humana que nos leva à reflexão para ter aprendizado. Eu sei que para muitos, e a gente tem diversos clientes diariamente que chegam até nós, que estão muito frustrados, que estão com a autoestima lá embaixo por ter tentado várias coisas e ter achado que foi um fracasso. E, na verdade, não existe o fracasso. O fracasso nada mais é uma condição de você conseguir aprender e refletir sobre como você pode ser melhor depois. Então, voltando a esse assunto, que quando você tem sucesso numa área, você pode aplicar em outras, você só consegue fazer isso quando você tem uma visão clara do que você quer, do que o sucesso representa na sua vida. Como é o sucesso para você? Se você nem sabe, é muito difícil atingir esse estado. É como se eu quisesse ir para algum lugar que eu não sei qual é. Não sei se faz sentido isso para vocês. Eu quero viajar e alguém lhe pergunta: eu sou apaixonado por viajar, quero muito viajar, vou viajar amanhã. A pessoa pergunta: para onde? Não sei. E aí eu falo: mas eu quero viajar. E aí a pessoa: mas para onde? Não sei. A mesma coisa acontece quando a gente pergunta: você quer ser uma pessoa bem-sucedida? De 10 pessoas que eu perguntar isso, 10 vão dizer que sim. Mas eu garanto a você que 8 não sabe muito bem o que é que representa o sucesso, ou seja, o que é o sucesso na vida dela, o que é que representa o sucesso na vida dela. É só o aspecto financeiro? Ah, não, é só o aspecto espiritual. Tem gente que me fala isso: não, se eu estiver bem com Deus, conectado com Deus, minha vida é perfeita. E eu entendo, e sim, é muito importante, é uma das áreas, é um pilar essencial. Mas eu lhe pergunto: se você está bem conectado com Deus, mas a sua parte financeira está um desastre, a sua saúde vai de mal a pior, e por aí vai, você começa até a questionar o seu relacionamento com Deus. E isso é grave, porque aí se balança a fé, ou seja, o sucesso para mim, e não represento isso para vocês, tá? Tem que ser algo que tem uma plenitude em várias áreas. Tem que ter o aspecto espiritual, tem que ter o aspecto físico, tem que ter o aspecto profissional. Ela deve ser uma plenitude.
é 10 em tudo, Fabrício? Não necessariamente. Aí você que determina o que é um sucesso profissional para você, o que é o seu sucesso no seu corpo físico, o que é o sucesso espiritual no seu dia a dia, o que é o sucesso social para você. Tudo isso é você que deve determinar e escolher, não sou eu. Mas para mim o sucesso tem a ver com essa plenitude, essa coisa de todas as áreas. Então, o primeiro passo é ter essa visão, é saber exatamente o que se quer. Depois vem o aprendizado, você ser um eterno aprendiz. Consistência, resiliência e, por último, compartilhar. Vamos falar tema por tema aqui, porque eu acho importante que a gente vá direcionando tema por tema, e aí vocês vão anotando, vão refletindo. Se eu pudesse dar 2 conselhos aqui do que a gente já falou, primeiro fazer a roda da vida, né? Aquela roda ali, como é que está cada área de sua vida. E segundo, saber exatamente o que se quer, que é essa visão clara aqui. E muitas vezes a gente tem a visão do que a gente não quer. Eu não quero estar mais obeso, eu não quero ter sobrepeso, ou eu não quero ter mais problema financeiro. A gente não sabe exatamente o que quer. E isso é super engraçado quando a gente faz a bioimpedância, porque a gente vê respostas assim muito diferentes do que a pessoa não sabe muito bem qual é o resultado que ela quer. A gente mostra o IMC muitas vezes para a pessoa assim, em relação à sua altura e peso, o seu peso saudável seria de 50 a 60 quilos. Qual o peso que você quer? Tem gente que fala até acima dos 60 quilos. Não tem nada de errado você estar num peso acima do seu IMC, do seu índice de massa corporal. Não tem problema, é uma opção sua, pode ser isso o sucesso para você. Mas aí, quando eu mostro a foto do percentual de gordura, muitas vezes dá um percentual ali de, sei lá, 20% para o feminino, ou 15% a 18% de percentual de gordura, e aquele resultado não representaria aquele resultado de peso. Fabrício, então seus clientes têm que saber qual o peso que ele tem que ter para o percentual de gordura claro. Não é isso que eu estou falando, não. É porque muitas vezes, quando a gente dá um resultado de peso e a gente coloca até um peso acima do nosso IMC, ali representa um sobrepeso, representa uns quilinhos a mais. Mas quando a gente vê o resultado que a gente queria ter de fato, que é as fotos lá do percentual de gordura, a gente dá outro tipo de corpo, que não é representativo do peso que muitas vezes a gente quer ter. Então, há esse choque mental de não ter a visão clara do que quer. Por quê? Porque a gente é bombardeado por tudo quanto é lado, informação. Tem que ser, pega a televisão, vai assistir comercial. Tem que ser magro, 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 tem que ser magro. Aí depois você começa a ver os programas de televisão, não é para ser magro, 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 porque ser magro do jeito que mostra na televisão é loucura. Não existe ninguém igual a essas modelos. E aí você começa, e aí o que é que eu faço, se é para lá ou se é para cá? E a gente acaba não tendo essa identidade visual, que é isso que é importante você anotar aí. Qual é a identidade visual que você quer ter? O que é que você vai olhar no espelho e se sentir bem? E muitas vezes eu sei que uma pessoa assim pode estar 40 quilos acima do peso e assim, não, eu não quero uma barriga tanquinho. E muitas vezes a pessoa fala isso, não é porque que ela não quer, é porque ela tem medo de dizer que quer e não conseguir. E aí, se eu posso dar uma dica para você, eu estava vendo um vídeo hoje à tarde, fantástico, com um dos nossos líderes, chamado Vinícius Copo, e que tem um livro, se vocês quiserem anotar, esse livro é fantástico, se chama 10 vezes. Ou seja, a metáfora do livro significa assim, que tudo que você quiser na sua vida, aplique 10 vezes mais de força. Então, se você quer chegar aqui, pense em chegar aqui. E qual é a tese por trás disso?
é que muitas vezes quando você pensa pequeno, você não tem força de vontade para realizar aquilo lá. Eu fico me perguntando qual é a disposição que uma pessoa vai ter ao acordar de tomar um shake e não comer um pão com manteiga, com queijo, com bacon, com ovos, ou não tomar aquele Nescau com açúcar, ou não comer aquele bolo, se a meta dele é ter sobrepeso. Ah, não, mas a pessoa está obesa, mas ele vai para sobrepeso. Sim, eu entendo, mas muitas vezes quando a gente pensa pequeno, quando a gente bota metas baixas, a gente não ganha a motivação necessária para fazer o algo a mais, para ter aquela força de vontade de não vou comer pão hoje, eu não vou porque minha meta é audaciosa, porque eu vou conseguir algo muito maior do que eu. Isso serve para o lado profissional. Muitas vezes você tem a meta de pagar suas contas. Quem vai trabalhar feliz da vida com a meta de sobreviver, de pagar contas? Mas muitas vezes a gente é literalmente castrado e não pensa grande. Por quê? Porque muitas vezes a gente já se frustrou com as coisas que a gente colocou de metas altas e não conseguiu. Mas eu posso afirmar aqui para você com convicção que a maior parte das nossas metas a gente não atinge, não é porque a gente mirou alto e não conseguiu. Muitas das vezes a gente não atinge as nossas metas porque a gente mira baixo e atinge. A gente acaba conquistando aquelas metas que são mais baixas. Isso é o natural. Então, assim, tenha visão clara do que você quer e mire alto para você ganhar uma energia sobre-humana e não ter a mesma energia de sempre para conquistar coisas que, de repente, não vão te fazer tão feliz. Então, tenha metas audaciosas, sim. Coloque metas audaciosas para que você tenha essa raiz do seu desejo, que seja algo forte, algo que, quando você sinta que alcançou, você fala, era isso que eu queria mesmo para a minha vida. Eu tenho orgulho do que eu construí. E tudo que eu falei, quando você consegue fazer isso em uma coisa, nossa, você vai aplicar em outras áreas, o orgulho que você vai ter, o que você consegue ensinar para as outras pessoas é fora de série. Segundo pilar, o aprendizado. Seja ensinável. Tem uma foto de um dos nossos mentores, uma pessoa que a gente gosta muito, chama Cal Mascarenhas. Quem quiser, segue ele lá no Instagram. Ele é Salvador, aqui, baiano, escritor, palestrante, coach, instrutor de PNL. E ele publicou uma foto muito legal, muito bacana. Ele desenhou uma pessoa presa e a pessoa segurando grades. E aí, nessas grades, ele escreveu assim, certezas. E a nossa pior prisão que a gente pode estar, todos nós, são as nossas certezas e as nossas convicções. Porque se tem uma palavra que pode prejudicar o seu avanço e seu progresso, é o eu já sei. Porque se você já soubesse, você já teria o resultado que você queria. Então, quando eu falo isso para você mexer um pouco com essas certezas, significa estar disponível a ser ensinável, a ouvir. E muitas vezes isso é difícil, porque você começa a virar uma pessoa sarcástica. E quando você começa a ser sarcástico em relação às coisas da vida, é quando você está com a autoestima lá embaixo, porque você nada mais funciona para você, você já não quer mais aprender nada. Você já está num nível tão baixo de autoestima que não vai conseguir realizar, que isso não é para você, que você não consegue, que você fica bloqueado para aprender novas coisas. Então, a frase que eu comecei a palestra aqui foi o quê? Não existe fracasso, existe aprendizado. Você pode usar todos os desafios que te aconteceu, todas as coisas que não deram certo, como
aprendizado de como não fazer. A maior pessoa que falou tão bem sobre isso foi Thomas Edison ao criar a lâmpada, né, energia elétrica, quando ele estava lá na milésima e não sei quantas tentativas e as pessoas chegavam para ele, né, isso é famoso, isso na biografia dele. Pessoa, você já tentou fazer isso mais de 1000 vezes? Para, cara, você não está vendo que não vai conseguir? Para com isso, não vá adiante. E aí ele fala uma das frases mais famosas dele, né? Eu não fracassei 1000 vezes. Eu eliminei 1000 possibilidades de dar errado. Então eu estou mais perto de dar certo. E isso é fantástico. Quando você já tentou de tudo, quando você já fez várias coisas, não é porque você fracassou, é porque você eliminou as possibilidades de dar errado, desde que você aprenda para fazer coisas novas. Porque se você cometer os mesmos erros, o resultado vai ser igual. Então, não é pegar isso para cometer os mesmos erros, fazer as mesmas coisas erradas. Não. É para saber que o que você fez de errado serviu para você aprender e não fazer novamente, tá? E para você ser uma pessoa ensinável, para você aprender, é extremamente necessário você ser uma pessoa proativa, que vai em busca das coisas. Vocês têm um grupo aí de WhatsApp com a nutricionista que está ali disponível, com coaches para responder o que vocês quiserem. Tem aí Google, tem aí documentários, séries, YouTube, vídeos de especialistas. Seja proativo em querer aprender. Faça o aprendizado uma rotina da sua vida. Essa aula, bota na sua agenda alarme para estar aqui sempre. São 30 minutos para você estar sempre aprendendo, tá? E a mãe do aprendizado, sem dúvida nenhuma, é a paciência. Eu vejo isso aqui com 2 filhos pequenos. O que é que faz uma criança ter um nível de aprendizado maior do que a outra? O grau de paciência que ela tem. Uma criança impaciente, ela acaba largando aquilo ali e não aprendendo. Então, como a gente já é adulto, a gente tem que começar a ganhar essa consciência de que a paciência é a mãe do aprendizado. A gente não nasceu sabendo tudo, a gente vai ter que ter paciência para aprender a comer de 3 em 3 horas, aprender a beber mais de 2 litros de água, aprender a escolher melhor os alimentos, aprender a se controlar na hora que está nos desafios da vida social, com a família, em festas e etc. Aprender a se controlar em feriados, enfim, tudo isso requer uma paciência. Você tem que saber o que você errou aí na Semana Santa, o que você sabe que você não precisava fazer. Você repetiu o prato de caruru 3 vezes? Você, em vez de comer um pedaço de bolo, comeu o bolo todo de novo, Chayenne? O mesmo erro sempre. O que é que você está fazendo de errado que você pode ser um pouco melhor no próximo feriado? Não é se cobrar, já foi, passou. Agora é para aprender o que é que você pode fazer melhor no próximo, o que é que você pode se controlar melhor, o que é que você precisa aprender para ganhar essa motivação. Terceiro pilar, o pilar da consistência. E esse aqui é o que pega a maior parte das pessoas. Por quê? Quando você faz um desafio novo, quando você coloca uma meta nova na sua vida, o seu nível de energia está lá em cima. Esse nível de energia, anota aí, dura 2 semanas. Por isso que é muito importante você ver seu coach depois de 2 semanas. Por isso que a gente sempre tenta marcar a cada 15 dias, porque seu ápice de energia vai lá para cima. Só que aí o que acontece? Os seus velhos hábitos e a sua zona de conforto começa a lhe botar para baixo. E aí as coisas ficam muito difíceis. Aí você já começa a não querer a comer de 3 em 3 horas. Aí você já não programa direito o seu dia.
aí você já não faz o planejamento correto, aí já começa a pular uma refeição, aí já começa a beber um pouquinho mais no final de semana, a fazer uma coisinha um pouquinho mais errado. E aí o que é que vai acontecendo? Você estava aqui criando um novo hábito. O novo hábito estava aqui começando 2 semanas fora de controle, e você começa a se afastar desse novo hábito, e aí está o hábito antigo aqui poderoso, puxando você para ele. E aí fica cada vez mais difícil de você voltar para o hábito novo. Porque é igual um músculo, galera. Os nossos hábitos ruins, o que a gente faz de maneira subconsciente, que é 70% das nossas ações diárias, a gente faz no nosso subconsciente, e maior parte desses hábitos são nocivos aos nossos desejos, ele é muito forte. Então, se você não fortalece, igual a atividade física é igualzinho. Quem vai para a academia que sabe. Você passa um mês indo certinho, a coisa vai andando. Quando você passa 3, 4 dias sem ir, nossa, como é difícil voltar para essa academia. Como é difícil voltar. Por quê? Porque o hábito antigo de ser sedentário é tão forte, que é muito mais forte que o novo hábito de ir para a academia, e você estava até gostando de ir. Você estava começando até a se sentir bem, mas o hábito antigo é tão forte que lhe deixa para baixo. Mesma coisa no seu lado profissional, você sabe o que tem que fazer, e aí você sabe o que tem que fazer, e aí começa a não fazer aquelas atividades que você sabe que tem que fazer na área profissional, você começa a se desvencilhar novamente para voltar aí para a sua zona de conforto. Então, assim, o que vai ligar o seu sonho à sua realidade é a sua disciplina de ser consistente o tempo todo, se observando e vendo quais são os hábitos que tem que fazer hoje. Faça um por semana, essa semana eu vou fazer certinha atividade física, na outra certinha alimentação, e aí você vai começando a se cobrar um pouquinho, e isso vai levar ao seu músculo novo, ao seu hábito novo, ao músculo mental a ser cada vez mais forte. E aí você começa a criar um momento, que é o exemplo do carro parado. Se você já tentou botar um carro que está parado para andar porque faltou gasolina, teve algum problema nele, o que é que acontece? Você tem que fazer muita, mas muita força para poder aquele carro sair do lugar. Você empurra, empurra, e o carro tem dificuldade para sair no lugar, e você vai, quando você começa a conseguir, você começa a criar momento, a roda começa a girar lá, que com o dedo você consegue empurrar o carro depois que o carro começa a entrar em movimento. É a mesma coisa aqui. Quando você começa a fazer os hábitos certinho, você não precisa fazer tanta força quanto no início, até virar um hábito, tá? Quarto pilar, ter resiliência. Resiliência é quando acontece alguma circunstância na sua vida, alguma porrada, e você se permanece no foco, você volta para o foco. Porque nada cresce na zona de conforto, galera. Nada cresce na zona de conforto. Então, se nada cresce na zona de conforto, a zona de conforto é maravilhosa. Todo mundo adora estar na zona de conforto. Por quê? Porque é confortável, mas nada cresce lá. Então, a gente tem que entender que nossas vidas vão ser cheias de circunstâncias, de altos e de baixos, e de brigas, e de problemas de saúde, problema familiar, problema no emprego. Todas essas circunstâncias acontecem na vida de todo mundo. Por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Porque as que têm resultado são resilientes. Conseguem fazer as coisas apesar das circunstâncias. Não ficam presas às suas circunstâncias, não ficam focadas nas suas circunstâncias. Porque isso vai acontecer com todo mundo. Todo mundo aqui dentro é adulto, não tem ninguém abaixo de 18 anos. Ninguém aqui é imaturo para achar que a vida vai ser ausente de problemas, vai ser ausente de coisas a resolver. Não existe isso. Agora, o importante é a gente continuar na jornada. O importante é a gente voltar para o trilho. O importante é a gente saber o que é que tem que fazer e seguir com a nossa vida. Juntar os cacos, isso é ser resiliente.
Porque só existe uma outra opção em você não ser resiliente. Anote aí, é desistir. Ou a gente é resiliente, volta para o trilho, ou a gente desiste. E desistir muitas vezes significa desistir de nós mesmos. Não é desistir da Herbalife, de um programa, etc. E aí vem o quinto pilar para você ter sucesso, que é o maior nível de aprendizado, que é o compartilhar. É quando você passou por isso tudo e você conseguiu, e agora você ganha um novo propósito na sua vida, que é o quê? Ajudar outras pessoas no mesmo processo. Por isso que eu faço um convite a todos vocês aqui que têm interesse em se tornar um dia um coach. Eu garanto a vocês que isso vai ser transformador na sua vida. Por que é transformador, Fabrício? Porque toda vez que você ajuda outras pessoas, toda vez que você cede aprendizado, quem acaba aprendendo mais é você. Tenha certeza que quem mais aproveitou essa aula aqui fui eu, porque toda vez que eu compartilho, existe um estudo científico sobre isso, tá? Toda vez que você compartilha uma informação com outra pessoa, seu cérebro liga todas as conexões de tudo que você está falando e vivendo. Então, você revive tudo aquilo ali e cria ainda mais força sobre aquilo que você está fazendo. Você cria uma nova responsabilidade. E aí você ganha um sentido de vida. Olha que coisa interessante. Muitas vezes eu pergunto para alguém qual é o seu propósito. E às vezes não sabe responder. E toda vez que você tem sucesso, seja no seu corpo físico, seja num profissional, em qualquer área espiritual, que você compartilha, você ganha um novo propósito. E aí você atinge um nível fantástico de energia, de equilíbrio, de pensamento positivo inacreditáveis, tá? Então, galera, a aula de hoje era tudo isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Só lembrando que esse sábado a gente vai ter aí o nosso Fit Camp às 7 horas, lá no Jardim dos Namorados, que é o Fit Camp, é uma atividade física feita em grupo. A gente compartilha resultado, a gente se conhece. É super bacana. Então, estão todos convidados aí às 7 horas lá na Avenida Otávio Mangabeira, no Jardim dos Namorados, nessa praça aí que tem aí um pessoal anda de patins. A gente sempre faz atividade ali perto. Ali é o ponto de encontro. Muitas vezes, até quando a gente vai para a praia, a gente se encontra ali, vai todo mundo para a praia para fazer atividade física, às vezes, quando a gente tem uma funcional. Vou liberar agora para perguntas. Quem tiver qualquer pergunta, pode fazer, tá?